Meus amados, é muito bom voltar aqui. Estive pela manhã, estivemos juntos e agora temos a oportunidade de compartilhar mais uma vez a palavra de Deus, viver esse momento de culto, de adoração ao Senhor com os amados irmãos. Uma alegria poder estar nesta casa, que é a nossa casa, a casa de Deus, a casa do nosso Pai, e junto dos nossos irmãos, amigos e família de Deus que somos. Eu quero aqui dizer que eu fui convidado para pregar, mas eu quero cantar antes de pregar, se o pastor permitir, né? E também vou quebrar o protocolo, porque só cantaram música inédita. Eu vou cantar uma música que não é inédita, né? Vou quebrar o protocolo. Certamente você conhece essa canção e poderá também cantar. Cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Seu coração é do Senhor, então grandes coisas certamente Ele faz e continuará fazendo. Certamente o irmão entenderá por que eu cantei essa canção. Vamos abrir a palavra no texto proposto para os irmãos, pelos irmãos, para este tempo
de Congresso da Família, quero aqui, de Simpósio da Família, quero aqui parabenizar a igreja pelo trabalho que tem realizado, pelo Ministério de Louvor, com essa capacidade de elaborar cânticos inéditos, hinos inéditos, que a gente chega aqui e se encanta em ver a beleza da canção, da letra, e fica muito feliz em ter essa criatividade sendo colocada a serviço do reino de Deus aqui. Deus abençoe todo o ministério, iluminando a mente dos irmãos e colocando no coração sempre esse desejo de servir. A palavra de Deus proposta está registrada no livro de Isaías, no capítulo 38, verso 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei a 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, eu defenderei esta cidade. Amém? O texto de 2 Reis, capítulo 20, que é paralelo, é a história que se repete, a mesma descrição que encontramos em Reis, encontramos também no livro de Isaías, mas eu pontuo aqui algo que o texto de Reis traz. Diz assim: quando Ezequias ora, e logo em seguida Isaías volta para lhe entregar uma nova mensagem, o texto diz que antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Só esse detalhe a princípio, para que os irmãos já estejam guardando aí na mente. Põe em ordem a sua casa. Essa é a proposta, esse é o tema. Põe em ordem a sua casa. A casa, aqui foi a mensagem dita pelo profeta Isaías ao rei Ezequias. Mas nós podemos aqui observar, tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 20, há uns destaques que vale pontuar. Quem foi Ezequias? Quando nós lemos o capítulo 18 a 20 de 2 Reis e capítulo 36 a 39 de Isaías, nós vemos esse relato contando alguns pormenores, alguns detalhes do ministério que Ezequias, ou do reinado que Ezequias realizava. Ezequias começou a reinar com 25 anos e reinou 29 anos. E há um destaque também lá no livro dos Reis que diz que Ezequias fez o que o Senhor aprova. Esse é um detalhe importante, porque muitos reis fizeram o que o Senhor reprovava. É triste quando a gente começa a ler a história e aí a gente fica procurando o que esse rei fez. Aí está lá, fez o que o Senhor reprova, fez o que o Senhor reprova. Ezequias não, fez o que o Senhor aprova. Mas há outros detalhes que são muito importantes no relato da vida de Ezequias. Ezequias confiava no Senhor. O texto relata que nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Esse detalhe está lá em Reis. No livro de Reis, no capítulo 18, a gente encontra justamente essa expressão: nunca houve nenhum como Ezequias. Um detalhe importante, precioso. Ezequias foi um rei, uma pessoa que se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Estou pontuando isso para que você possa perceber a trajetória desse homem, quem ele era, como ele desenvolveu o seu reinado. Ele obedeceu os mandamentos, era alguém obediente. No capítulo 18, verso 6 de Reis, a gente encontra esse destaque. Diz lá que o Senhor estava com ele, ele era bem sucedido em tudo que fazia. Verso 7 do capítulo 18 de Reis diz isso: ele era bem sucedido em tudo que fazia.
Um outro detalhe precioso a destacar é que Ezequias era um homem de oração. Olha só, ele era um homem de oração. Um dia, porém, este homem de oração recebe uma mensagem. O texto que lemos aqui, que é base para o simpósio, nos mostra isso. Este homem de oração, de afinidade, de intimidade, de busca, de obediência aos mandamentos de Deus, num dado dia, num negro dia, vamos dizer assim, da sua história, um dia ele recebe uma mensagem. Deus envia à sua casa o profeta Isaías. Nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Isaías. A gente sabe quem é esse profeta. Que profeta foi? Um homem responsável por escrever e prenunciar a vinda do Messias. Isaías é reconhecido como o profeta do Evangelho. Ele assim pronunciava a sua palavra. Então esse profeta Isaías, filho de Amós, ele vai à casa de Ezequias e leva uma mensagem urgente. Que mensagem urgente era essa? Põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás, não viverás. Na expressão que li aqui na NVI diz: não recuperarás. Não terá recuperação, não terá jeito. Ezequias, como já disse, um rei bem sucedido, mas o Senhor lhe diz: põe em ordem a sua casa. E eu comecei a pensar nisso. Por que Deus fala para Ezequias justamente nessa direção? Ponha em ordem a sua casa. O Senhor poderia dizer assim: Ezequias, ponha em ordem o seu reinado. Você é rei, você tem exercido o reinado, põe em ordem o seu reinado, acerte as contas, pague quem você tem que pagar, resolva tudo, não deixa nada pendente, porque os seus dias estão contados, o seu reinado vai acabar. Talvez na nossa mente era esta mensagem que Ezequias pudesse receber, mas diferente disso, o texto diz que o Senhor manda o profeta dizer: põe em ordem a sua casa. Por quê? Aí eu destaco a primeira coisa. O Senhor diz isso para Ezequias, por quê? Porque a nossa casa, a nossa família deve ser o primeiro alvo da nossa vida. A nossa casa, a nossa família deve ser o primeiro alvo da nossa vida, não os negócios, não a função que eu tenho fora dos portões, mas aquele lugar, aquele ambiente que é o meu lar, que é o meu refúgio, que é a minha casa. Para ele, para Ezequias e para nós, esta deve ser sempre o nosso olhar. A família deve ser sempre o nosso olhar. Sabe por quê, gente? Tudo começa na família e tudo permanece na família. Dando certo ou dando errado é na família que vai estourar. Funcionando ou não funcionando é a família que tem essa origem e que dela surgimos e que através dela vivemos. Deus então fala: põe em ordem a sua casa. Gente, o Senhor formou a família. O Senhor sempre almejou o melhor para a família. Eu não tenho dúvida disso. Você tem? Não. O Senhor sempre planejou o melhor para a família. Nos planos de Deus sempre esteve, desde o princípio, salvar a família. Quando a gente lê a Bíblia, é isso que a gente encontra. Desde o princípio o Senhor está olhando para onde? Para a família. Ele está olhando para casa. Desde o princípio. Começou com Adão e Eva. Continuou em Noé. Fora cantado e lembrado aqui já nessa noite. Chegou a família de Ló. Havia de ser destruída a cidade de Sodoma e Gomorra, e Deus olha para a família de Ló e diz assim: olha, sai daí, salva a sua família, salva a sua casa, salva os seus. Abençoou a família de Abraão. E é interessante que Deus, ao abençoar a família de Abraão, deu à família de Abraão uma ordem. Nem sempre nós atentamos para a ordem que Deus deu à família de Abraão, nem sempre, mas está lá registrado em Gênesis capítulo 18, 19, o que Deus definiu para a família de Abraão. Muitas vezes quando falamos de Abraão, nós lembramos da palavra chamada promessa. É sempre a palavra que vem à nossa mente, promessa. Mas
para que a promessa se cumprisse na família, na história de Abraão, era necessário um quesito ser cumprido. E quando lemos em Gênesis 18, 19, está escrito assim: eu escolhi Abraão para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Olha só a condição: para que viesse a Abraão o que Deus havia prometido, necessário seria que a família de Abraão, que Abraão posicionasse de forma de autoridade, de forma prudente, e ordenasse, põe ordem, olha aí, ordenasse aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservasse no caminho do Senhor. A verdade é que ao pensar em Abraão, sempre vem à nossa mente a palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Jacó, Deus deu uma grande família, e a gente conhece também que através da família de Jacó, a história deu continuidade. Em Josué, nós vemos uma decisão. Quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim tem sido no decorrer dos tempos. Deus com o olhar voltado para a família, Deus sempre priorizando e olhando a família. E agora Deus diz a Ezequias: põe em ordem a sua casa. Querido, sinceramente, ao ouvir uma palavra dessa, uma frase dessa, uma mensagem dessa, um profeta, um homem respeitado de Deus vindo à minha casa e proferir uma mensagem dessa, essa mensagem propõe algumas coisas para mim, eu não tenho dúvida disso. Essa mensagem me propõe algumas coisas. A primeira, a mensagem me propõe uma revisão. Ela me leva a revisar, ela me leva a olhar para mim, e olhar para a minha casa, e olhar para a minha história. Uma outra coisa que vejo é que essa mensagem também, ela propicia recomeço. Ela me dá a condição de, revisando, tomar uma atitude para recomeçar, para reiniciar, para colocar em ordem, para que as coisas zerem e comecem de novo. Mas também, essa mensagem que Ezequias recebe, e que pode ser uma mensagem que eu estou recebendo nesta noite, e você também, ela venha propiciar a mim e a você uma oportunidade. A oportunidade de um recomeço. A mensagem abre a oportunidade. Ezequias recebeu a seguinte mensagem: olha, está perto do fim. Está perto do fim. Mas eu comecei a pensar em algo mais. Ainda não era o fim. A mensagem dizia: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não vai se recuperar. Mas ainda não morreu. Mas ainda não foi decretado a morte. Estava perto, era essa mensagem. Fora decretado que estava perto, mas ainda não era o fim. E aí eu continuei pensando nessa história, nesse texto. Põe em ordem a sua casa. E fazendo o relato dessa história de Ezequias, outra coisa chamou a minha atenção, sabe o que? Segundo lugar, coisas ruins acontecem a pessoas boas também. Pessoas boas também passam por lutas. Ezequias teve que enfrentar a doença e a iminência da morte, e era alguém ainda muito jovem. Embora Ezequias andasse com Deus, o texto diz isso, embora Ezequias fosse íntegro, o versículo 3 nos mostra isso. O que é ser alguém íntegro? Era alguém sem duplicidade de servir a Baal e a Deus ao mesmo tempo. Era uma pessoa bem definida na sua questão com Deus. Gente, como estamos precisando mais do que nunca no nosso tempo de sermos homens, mulheres, pessoas definidas com Deus. Estamos vivendo num tempo em que vemos de forma triste como as pessoas vão se perdendo. Um tempo na igreja e outro tempo no mundo. Um pé na igreja e outro pé no mundo. Negociando a fé, negociando a conduta, negociando a vida. Abrindo mão de valores e princípios de Deus e não dos homens.
quando falamos de valores e princípios, estamos falando de valores e princípios de Deus. E olha só, Ezequias era alguém íntegro. Outro detalhe, Ezequias era alguém reto no plano da condução do povo. Está aí no texto de Isaías. Era um homem diferente de tantos outros reis que já disse que fizeram o que o Senhor reprovava. Mas ao olhar para uma pessoa dessa natureza, como nós também em alguns momentos da nossa vida começamos a questionar, nós muitas vezes ao olharmos nessa condição, nessa situação, nessa direção, temos uma tendência por servir a Deus e querer um cuidado especial de Deus. Às vezes a gente fala assim, mas eu sou tão certinho lá na igreja, eu faço tudo certo, eu sou contribuinte assíduo, eu sou frequentador assíduo, eu conduzo a minha vida em retidão, eu sou honesto nos meus negócios, eu sou uma pessoa de palavra digna, eu primo em todo o tempo pela boa conduta, pelo bom costume. E por ser assim, muitas vezes nós tendemos a olhar para Deus e falar assim, Senhor, comigo? Logo comigo? Tem tanta gente aí que faz tantas coisas erradas e está gozando de tantas coisas boas. E o Senhor escolheu a mim. O Senhor olhou para mim e fez isso comigo, está fazendo isso comigo. Nós tendemos a isso. É verdade que Deus cuida de nós. Cantamos e falamos aqui, citamos, Deus é bom em todo o tempo. É uma frase que tem tomado conta do nosso vocabulário, Deus é bom em todo o tempo, e ainda remetemos dizendo que em todo o tempo Ele é bom. Isso precisa ser uma verdade em todo o tempo, mesmo na nossa vida, nos dias bons e maus, nos dias de refrigério, mas nos dias de tempestades também. Deus cuida de nós, embora nós nos esqueçamos quando estamos em dificuldade. Geralmente quando estamos em dificuldade nós nos esquecemos de que Deus cuida de nós. Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Gente, quantas vezes a gente fica olhando para a história e avaliando, e quase que sempre nós estamos nas nossas avaliações lembrando dos dias maus, lembrando da enfermidade, da dor, do problema, da dificuldade presente, e esquecemos de celebrar o até aqui me ajudou o Senhor que me ajuda, que me sustenta, que me dá o fôlego. Mas olhando para o texto, para o episódio de Ezequias, nós aprendemos que coisas ruins acontecem também com pessoas boas. Jesus era bom, perfeito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, e passou por coisas ruins por amor a mim e a você. Mas uma outra coisa que eu destaco, põe em ordem a sua casa, é pensar também numa outra verdade, que é o valor da vida. Quanto vale a sua vida? Você já parou para analisar que dom extraordinário é o dom da vida? Sua vida é um milagre de Deus, meu amado. Sua vida é um presente de Deus. A minha vida é um presente de Deus, é um milagre de Deus. Quanto vale a sua vida? Que preço você vale? Você venderia sua vida por algum valor? Um homem muito rico, empresário, ele sofreu um acidente. Acidente acontece em toda a família. E um homem muito rico sofreu um acidente. E seus filhos, diante daquele quadro trágico, imploraram aos médicos, aos paramédicos que estavam cuidando, e falavam assim: quanto vocês querem para salvar o nosso pai? Pedem o que quiserem e nós lhes daremos. Mas já era tarde, o pai já estava morto. E nisso a gente vai pensando e perguntando. E nesta pergunta trago a mim e a você a seguinte reflexão: você valoriza a sua vida?
você a vê como um dom de Deus? Muitas vezes nós só valorizamos a vida como estamos à beira da morte. Muitas vezes só pensamos no valor e na preciosidade da vida quando começamos a sentir as dores e descobrimos que algo ruim está acontecendo com a gente. Quando Ezequias se deparou no portal da morte, quando Ezequias se deparou naquela situação, o texto diz que ele desejou ardentemente viver. Ele desejou ardentemente viver, ele agarrou-se à sua vida. O amor à vida, gente, também é um dom de Deus. Por isso, ao pôr em ordem a sua casa, ao pôr em ordem a sua história, ao pôr em ordem você, eu quero nesta noite trazer à sua memória: ame a sua vida. Viva a sua vida gostosamente, prazerosamente, mas em que direção? Viva a sua vida na presença de Deus e para a glória de Deus. Viva a sua vida para Deus. Og Mandino, um escritor, ele disse o seguinte: se você está vivo, um milagre pode acontecer na sua vida hoje. E aí eu acrescento: não importa o seu momento. Se você está vivo, um milagre pode acontecer na sua vida hoje, na sua história, na sua casa, no seu momento, não importa, porque Deus está olhando para mim e para você. A ordem para Ezequias era colocar a sua vida, era colocar a sua família, era colocar a sua casa em ordem. É perigoso levar a vida sem um balanço, sem uma avaliação. Não é perigoso morrer, não é perigoso morrer, mas é muito perigoso morrer sem pôr em ordem a vida com Deus. É trágico morrer nessa condição. Põe em ordem a sua casa. Um outro destaque que faço: você tem agradecido a Deus por ter uma casa? Você tem agradecido a Deus por ter um endereço certo, um porto seguro? Será que esta é, em algum momento, uma porção, ainda que pequena, de nós? Deus o privilégio de saber para onde ir depois de um dia de luta, depois de um dia quente, depois de um dia tenso, depois de um dia exaustivo. Você já parou para agradecer a Deus o privilégio de ter para onde ir? Há muitas pessoas que vivem nas ruas, e as pesquisas mostram isto: 38% não tem uma casa, não tem um lar por problemas financeiros. 35% não tem uma casa, não tem um lar por problemas familiares. 11% não tem uma casa, não tem um lar por causa das drogas. 4% não tem uma casa, não tem um lar por causa de crimes. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima que o Brasil tem 101 mil pessoas morando nas ruas. Na verdade, as pessoas tentam fugir, muitas vezes, dos problemas, mas fogem para onde? Tentam fugir dos problemas que chegam até elas, mas fogem para onde? Fogem para as calçadas, fogem para as ruas. E tem um ledo engano, porque muitas vezes, muita gente que está dentro de um ambiente de lar, de família, pensa em meter o pé, pensa em sair fora, pensando que estarão livres, e depois descobre que estão mais aprisionados do que nunca. Na verdade, o sonho de todas as pessoas que vivem na rua
é ter uma casa, um emprego e muitos deles ter de volta a sua família. Mas não basta ter uma casa, é preciso ter uma família. Há muito tempo cantou-se uma canção, não sei de quem é, mas lembro apenas da frase que dizia assim: só o amor pode transformar uma casa em lar. Só o amor transforma uma casa em lar, porque o amor vence todas as coisas. O amor vence o medo. E bem diz o apóstolo Paulo: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você tem agradecido a Deus por ter uma família que lhe ama? Não importa hoje o momento, a situação que você esteja vivendo, eu não sei qual é, mas você tem agradecido a Deus por ter uma família que lhe ama? A herança do Senhor na sua vida, segundo a Bíblia, não é o seu dinheiro. A herança do Senhor não é o seu patrimônio, a herança do Senhor não é o seu carro, não são os seus bens, mas a herança do Senhor, a Bíblia pontua que são os seus filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor. Então agradeça a Deus, querido, querida. Agradeça a Deus por sua família. Abençoe a sua família. Ore por sua família. Ter uma família é um grande privilégio. Por que nos sentimos tão bem quando estamos na igreja? Porque aqui também encontramos a nossa grande família, a bênção da família reunida adorando a Deus. Põe em ordem a sua casa. Foi isso que Ezequias ouviu: põe em ordem a sua casa, você vai morrer, você não se recuperará. A mensagem veio como sentença, a mensagem veio com um diagnóstico fechado: você vai morrer, não se recuperará. Talvez você tenha recebido um diagnóstico assim, talvez já tenha sido decretado assim na sua mente, mas aí eu pergunto: quem fechou esse diagnóstico? Talvez as situações da sua vida, da sua história, da sua família tenham levado você mesmo a ter declarado, a ter dito assim: minha vida não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito. Mas ao ver a situação tão difícil, você pode sim ter se comovido, os seus olhos podem ter se encharcado de lágrimas, e o coração pode ter sentido tamanha dor, e em sua comoção você disse: não vou me recuperar, não vou me recuperar. Talvez seja essa em algum momento, ou pode ter sido em algum momento, uma experiência vivida. Mas eu quero nesta noite, em nome de Jesus, de posse da palavra de Deus e desse exemplo bíblico, eu quero dizer para você o seguinte: mesmo que você tenha dito essas palavras, não vou me recuperar, não tem jeito a minha história, a minha casa, a minha família, os meus filhos, mesmo que você em algum momento tenha pensado assim, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pela experiência de Ezequias, Deus revela que você pode recuperar sim. Talvez, pode ser também, que alguém lhe tenha dito: você não vai se recuperar. Às vezes as pessoas à nossa volta, fazendo a leitura muitas vezes errônea na nossa história, elas declaram, diagnosticam, fecham diagnósticos e diz: você não vai recuperar, a situação é grave, a situação é terminal. Há tanta gente assim que tem prazer em muitas vezes em prever o mal, gente incapaz de crer no milagre. Mas eu digo para você, ainda que tenha alguém dito isto, acredite em nome de Jesus que você pode se recuperar sim. E eu digo por quê? Porque, um outro destaque, você tem a oportunidade de uma audiência direta com o Rei do Universo. Você tem uma oportunidade de um encontro com o Senhor, sem lista de espera, sem ficar
está na fila esperando o momento, você tem acesso pela graça de Deus à sala do trono. Vá a Deus em oração. Essa foi a atitude acertada de Ezequias. No momento da mensagem dolorida que ele recebeu, a atitude acertada de Ezequias foi essa: ele parou para falar com Deus. E para falar com Deus, querido, digo a você, não tem burocracia, não tem que passar por uma série de protocolos, não tem que ficar esperando, não tem que dar entrada para ver se vai ter jeito naquele dia. Não existe linha ocupada na direção de Deus. Você pode falar com Ele em qualquer dia, em qualquer hora. Ele nunca está cansado, Ele nunca está dormindo, e Ele não viaja para te deixar na mão. Ele está sempre atento ao seu clamor. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos fechados, para que não possa ouvir. Então, você pode abrir o seu coração com Deus. Você pode abrir o seu coração com Deus sem temor de ser rejeitado. Versículo 3 nos mostra isto que Ezequias fez. Ele orou, ele abriu o seu coração. Ezequias rasgou o seu coração diante de Deus. Ele chorou muitíssimo. Ele abriu as comportas da sua alma. Diante de Deus você pode espremer a ferida. Diante de Deus você pode dizer onde está doendo. Ezequias abriu a sua alma perante Deus. Eu quero dizer, querido, que você pode também contar para Deus a sua dor. Você pode abrir o peito sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser condenado, sem medo de levar o dedo no seu rosto, porque Deus, Ele está ali para te ouvir. O melhor lugar para chorar é aos pés do Senhor. Ele entende você, Ele aceita você, Ele acolhe você como você está. Um outro destaque é que você pode falar com aquele que pode mudar o rumo da sua história. Deus é maior. Deus é maior que os seus problemas. Ele é poderoso para mudar a sua sorte, para mudar a sua vida. Ele é poderoso para reverter o que estava determinado sobre a sua vida, sobre a sua casa. O decreto estava sendo lançado para Ezequias, mas ele olha para Deus, e a oração mudou as coisas. A oração muda as coisas no reino espiritual. Deus veio ao nosso encontro. A sentença de morte já tinha sido dada, mas ele orou, e em vez de morte veio a cura, veio a bênção, veio o milagre. Uma outra coisa que eu vejo aqui, meu querido, é que você pode também apresentar a Deus a sua causa com sinceridade. Não precisa ficar medindo o que dizer, procurando palavras para não ofender o coração de Deus. Às vezes a gente fica como que rodeando para um lado e para o outro, pensando o que vou falar, como ele vai receber, como ele vai ouvir. Queridos, não se preocupe com isso. Você pode apresentar a Deus a sua causa com sinceridade. Ezequias foi audacioso ainda na sua oração. Se você parar para observar, Ezequias, ele vai em oração ao Senhor e faz a sua defesa, como que diz: Senhor, por favor, o Senhor não olha para mim, lembra da minha história. Lembra-se, Senhor, peço-te, traga a sua memória, Senhor. Eu fui um homem, um rei, eu andei diante de ti com fidelidade, eu andei com inteireza de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Será que você poderia orar assim? Será que nós poderíamos orar assim, nessa direção, falar com Deus assim? Mas eu digo para você uma outra coisa: mesmo que você não tenha condição de fazer uma oração na retidão como Ezequias fez, mesmo que você tenha a vida eivada, cheia de erros, Deus não rejeita um coração arrependido e quebrantado. Aleluia. O publicano chegou perante o altar de Deus e batia no peito e dizia assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. E Deus o ouviu.
Deus ouviu a sua oração. Isso nos leva, queridos, também a concluir, a entender: apresente a Deus o seu coração, apresente a Deus a sua necessidade, apresente a Deus a sua causa, põe em ordem a sua vida, põe em ordem a sua casa, certo de que Deus fará um milagre acontecer. Você é alvo do milagre de Deus. Creia nisto. A sua casa, a sua história, a sua família, a sua vida é alvo do milagre de Deus desde a eternidade. Deus planejou a bênção e a vida para sempre. É isso que a Bíblia diz, que a bênção e a vida foram ordenadas para mim, para você, para sempre. Você é alvo do milagre de Deus. A sua oração pode ser atendida imediatamente. Olha só o que diz o salmista: clame e os céus o ouvirão, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ezequias foi ouvido em quanto tempo, gente? A ideia, o texto nos mostra com detalhes. Eu fiz a comparação de Reis com Isaías justamente para que você percebesse isso. A resposta a Ezequias foi imediata. Isaías chegou e deu a notícia e foi embora, e quando ele estava ainda no pátio do palácio, ele recebe nova mensagem de Deus e retorna. Olha só, mudou tudo. Imediatamente o Senhor ouviu, os céus e a terra se moveram para a oração daquele homem, que naquele momento, talvez já entrando num estágio de depressão imediata, olha para a parede e começa a chorar, e começa a desesperar-se, mas clama a Deus, e de repente o céu se abre, Deus fez o sol parar, e o texto vai dizer que Deus faz o sol parar antes do milagre acontecer. O sol parou como prova da resposta clara de Deus, antes de Ezequias experimentar a bênção, antes de ser untado por Isaías. Isso quer dizer, meu amado, para Ele nada é impossível. Quando o povo de Deus clama, o céu se move, o inferno treme e as coisas novas acontecem, aleluia. Por isso, ore, chore, creia, os milagres de Deus podem florescer também na sua vida. Um outro destaque que eu quero fazer nesse item, você é alvo do milagre de Deus, é que Deus pode lhe dar mais do que você pede. Amém? Deus pode lhe dar mais do que você pede. Versículos 5 e 6, a oração de Ezequias foi pela cura, e diz o texto: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do antepassado Davi, ouvi sua oração, vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. E já estava bom, não já estava bom? Era esse o pedido que ele tinha feito? Já estava bom. Mas Ezequias estava exercendo seu reinado com pressões de todos os lados. Senaqueribe estava tentando de todas as formas avançar, tomar o reinado das mãos, ocupar aquele espaço. Mas o texto vai nos dizer no versículo seguinte, o Senhor assim diz: eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, eu defenderei essa cidade. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu comprei essa briga, essa causa é minha. Deus pode lhe dar mais do que você pede. Ezequias pediu cura, Deus lhe deu além da cura. Deus deu livramento do inimigo, tanto a ele quanto a toda a cidade. Deus pode fazer infinitamente mais por você. O texto de Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus pode fazer infinitamente mais por você. Ele pode surpreender a você com a sua graça bendita, maravilhosa. É a graça dele, não é o meu mérito, não é o seu merecimento, não é o nosso merecimento, mas é a graça dele que se renova por nós todos os dias e nos alcança. Ele pode curar a sua enfermidade.
Ele pode curar a enfermidade de um familiar. Ele pode curar e salvar o seu casamento. Ele pode curar as suas emoções. Ele pode restaurar a sua família. Ele pode livrar você dos perigos. E Ele pode transformar a sua vida, a sua história. Nesta noite o Senhor está enviando essa mensagem a você. Põe em ordem a sua casa. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. É para nós. É de Deus. Põe em ordem a sua casa. Como está a sua casa? Como está a sua família? Você já parou para pensar? Você é algo muito especial. Você é alguém muito especial. Você é amado por Deus. Deus, ao falar para Ezequias, põe em ordem a sua casa, Deus estava amando Ezequias também naquela condição. E eu quero dizer a você nesta noite, meu amado, lute por sua família. Não desista da sua família. A sua família deve ser o seu alvo, deve ser o seu primeiro alvo, a sua busca. Aprendemos aqui nesta noite que coisas ruins podem acontecer. Pode acontecer com pessoas boas. Não se encha de autopiedade. Creia que o Senhor age em todas as coisas, em todo o tempo. Coisas ruins acontecem sim, mas busque a Deus em oração. Ele vai te alimentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar e Ele vai te dar condições para prosseguir na jornada, seja ela qual for. Creia no milagre restaurador de Deus, ainda que o milagre não aconteça no seu externo, mas o refrigério virá para a sua alma, em nome de Jesus. Creia no milagre restaurador de Deus e decida. Aqui está um ponto alto. Decida fazer sempre a sua parte. Pare de ficar encontrando ou buscando um culpado na sua história, mas decida fazer a sua parte em prol da sua casa, em prol da sua família. Seja uma referência de Deus para o seu cônjuge, seja uma referência de Deus para os seus filhos, seja uma referência de Deus para os seus pais. Eu gostaria de, neste momento, convidar o Ministério de Louvor para que nós cantemos. Eu falei já com o nosso irmão. Gostaria de cantar uma canção com os irmãos. Também não é uma canção inédita. E nesse momento, enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu gostaria de te convidar a orar. Nós vamos estar fazendo isso agora, abaixando a nossa cabeça e falando com o nosso Deus, conversando com o nosso Deus. Ezequias, ele virou as costas para Isaías, como quem disse assim: esta é a mensagem? É tudo isso que você tinha para me dizer, Isaías? Agora eu vou conversar com aquele que mandou a mensagem. Eu vou direto a ele. Ezequias poderia de repente naquele momento falar assim: por favor Isaías, intercede por mim, conversa com Deus, você é mais íntimo dele do que eu, você é profeta, conversa com Deus, fala com Deus sobre o meu problema, fala com Deus que eu sou bom, que eu fiz isso, faço aquilo. Não, mas não foi nada disso, gente, não foi nada disso. Ezequias mesmo entrou no trono, no altar da graça de Deus. Ele foi na direção de Deus. Ele virou as costas para Isaías e olhou para a parede, começou a orar e começou a chorar e começou a descrever a sua história. E aí, a partir daquele momento, começou a acontecer assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar e abrindo as portas para ninguém mais fechar. Deus vai na frente. Clame ao Senhor por sua vida, por sua família, por sua casa, por sua história.
não precisa medir as palavras para falar com Deus. Ezequias falou o que precisava, abriu o coração, não precisa medir as palavras, fale com Deus. Ele conhece você, Ele sabe da sua história. Ó Deus, aqui está o seu povo, aqui estamos nós, e ao ouvir a tua palavra, a tua voz, Senhor, nós queremos tomar uma decisão diante do Senhor. A exemplo de Ezequias, nós queremos, ó Pai, ver a nossa história mudada, transformada. Por isso nós estamos indo ao trono da graça do Senhor, confiantes, clamando, sabendo que o Senhor pode fazer abundantemente mais. Venha ao encontro, ó Pai, de cada vida aqui, de cada coração, de cada lar, de cada mente, cada luta travada, ó Pai, que possa nesta noite, nesta hora ser, ó Deus, restaurada, que a vitória seja dada, que a vitória seja estabelecida no nome de Jesus, que no coração e na mente haja certeza da presença e da orientação e da ação do Santo Espírito de Deus. Venha ao encontro, ó Deus, de cada família aqui. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Olha o que diz a letra. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Ele não rejeitou a oração de Ezequias, ele não rejeita a sua. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Espere e confie no Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele está estendendo as mãos para você nesta noite, meu amado. Levante a sua para também pegar na mão de Deus. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Em nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Entenda a ação de Deus. A gente precisa entender o que Deus está falando. Entenda, meu
mensagem de Deus para a sua vida nesta noite? Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Eu quero te convidar. Se essa for a tua vontade, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando. Faça esse trajeto na direção do altar de Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Se você deseja, nesta hora, orar, colocando diante de Deus a sua vida, a sua família, a sua história, pondo em ordem a sua casa, venha aqui à frente agora, em nome de Jesus. Entra na sua mão, sua bênção, Senhor. Começa a cantar. Mais alguém pode vir, sai do seu lugar, crendo no Senhor. Ele vai na frente, Ele abre o caminho, Ele quebra as correntes. Não há maldição, não há nada que possa aprisioná-lo. O Senhor nesta noite quebra as correntes e te entrega uma nova história, uma nova caminhada. O Senhor é contigo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Pego as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor Silvio, meu amado, vem aqui para orar, por favor. Orando por essas vidas, por essas pessoas que aqui estão, por cada família, por cada vida aqui, em nome de Jesus. Deus, com muito louvor, nós nos colocamos na sua presença nesse momento. Viramos o nosso rosto para a parede e fazemos como Ezequias nessa hora. Falamos com o Senhor, abrimos o nosso coração, rasgamos a nossa alma, Pai, porque nós cremos no Senhor. Ah, Deus, nós cremos no Senhor, Pai. A nossa confiança está no Senhor.
A nossa esperança está no Senhor. As crises que enfrentamos em nossos lares, Deus, nós estamos colocando na sua presença. As dores que sentimos, nós colocamos na sua presença. Aqueles filhos distantes, aquela desarmonia, aquela dor que sentimos, nós colocamos na sua presença. Agora te pedimos, Pai, te pedimos em nome de Jesus, que antes de chegarmos a Deus, antes de chegarmos ao pátio, responda, Pai, por favor. Por favor, responda como o Senhor fez com Ezequias. Abrevia o tempo do sofrimento, Pai. Por favor, restaura as famílias que estão vivendo os conflitos que o Senhor conhece. Pai, nós estamos aqui nessa noite e estamos sendo desafiados a colocar a nossa casa em ordem. Não foi à toa, Pai, que este ano nós abordamos esta experiência de Ezequias. Não é em vão. Fruto dessa verdade é o que o Senhor está tratando com cada um aqui nessa noite. Por isso eu quero colocar, Pai, a minha vida e a vida dos meus irmãos na sua presença, clamando pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela manifestação da sua graça, do seu favor. Pai, em nome de Jesus, por favor, responda à oração dos teus servos e abençoe estas famílias. Abençoa a família do pastor Nori Edson. Abençoe sua casa, a vida de André, a vida de Raíssa, a vida de André, Pai. Abençoe a vida de André. Continue cuidando da vida do teu servo, da sua casa, da sua família, da igreja que o Senhor tem confiado a ele, do nosso relacionamento, da nossa amizade. Por favor, Pai, continue nos abençoando, porque nós nessa noite fomos tremendamente abençoados pelo Senhor com a vida do teu servo. Aliás, esse dia foi um dia em que o Senhor abençoou o seu servo para abençoar as nossas vidas. Obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, continue cuidando dele, cuidando da sua família, cuidando das nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pode sentar, querido.